Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, nós vamos falar sobre mudanças de escudo. O escudo é a representação mais importante de um time de futebol. É o rosto dele. E naturalmente, eles estão suscetíveis a mudanças ao longo do tempo. Você já deve ter notado que nos últimos anos, uma forte onda de minimalismo invadiu a identidade de vários times de futebol. E junto dela, também vieram chuvas e chuvas de críticas e insatisfação por parte de torcedores, que sentem que essas alterações descaracterizam os clubes. Para constatar isso, basta olhar os resultados das enquetes que fiz na aba da comunidade aqui do canal, onde todos os escudos alterados recentemente tiveram rejeição quando comparados às suas versões antigas. Ou quase todos. Então, a proposta desse vídeo é analisar a história das mudanças de escudo nos principais centros do futebol e descobrir como que chegamos nessa tendência dos dias de hoje. Esse é um assunto que sempre me encantou muito. Boa parte do meu gosto por futebol vem do meu gosto por emblemas. Não à toa, eu estou cursando design e nesse canal eu conto histórias de futebol a partir de escudos. Então, se você também curte, se inscreve aqui porque todo dia 16 sai vídeo novo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Dito isso, chega de enrolação, vambora começar o vídeo. O melhor lugar para começar a nossa análise é a Inglaterra. Lá nasceu o futebol e, portanto, os primeiros times também. Se olharmos os escudos dos clubes que surgiam por lá, fica muito claro um padrão. Grande parte deles usavam o brasão de armas de sua cidade ou algo muito próximo dele. E esses brasões eram extremamente elaborados e complexos, muito ricos em simbolismo e elementos, além de uma grande quantidade de cores. Geralmente eles tinham um escudo centralizado, que é a representação de um escudo, literalmente. Por isso chamamos os símbolos dos times de futebol de escudos. E ao redor tinha de tudo, armaduras, pessoas, animais, era tipo um carro alegórico. Para se ter ideia, dos 12 times que disputaram a primeira edição do campeonato inglês, 8 deles tiveram como primeiro emblema o brasão de sua cidade ou alguma adaptação dele. O Liverpool teve o brasão da cidade na cor vermelha como escudo por mais de 50 anos. O Aston Villa usou uma versão simplificada do brasão de Birmingham por décadas. O Birmingham, por sua vez, usava o símbolo inteiro até os anos 70. A dupla de Manchester também fez uso do brasão local. Sim, tanto o Manchester United quanto o City. Ou seja, os times compartilharam o mesmo escudo por mais de 30 anos. Temos que lembrar que estamos falando dos primórdios do futebol, bem lá no comecinho mesmo, e nesse período os escudos não eram tão importantes como hoje. Prova disso é que muitos clubes passaram anos sem ter um escudo. O Boca Juniors, por exemplo, foi fundado em 1905, mas seu primeiro escudo só viria a surgir em 1922, de acordo com seu site oficial. Os uniformes da época não tinham nenhum emblema bordado nem nada do tipo. Esse tipo de elemento ainda demoraria muitos anos para surgir. Isso muito por conta de limitações tecnológicas mesmo. Mas nos próprios cartazes de jogos e documentos, muitas das vezes não tinham o símbolo das equipes. Inclusive por isso muitos registros de escudos utilizados acabaram se perdendo com o tempo. E como os clubes eram basicamente grupos locais representando sua comunidade contra outras cidades, o brasão já era mais do que suficiente nesse contexto. Esse mesmo movimento era visto em clubes de outros países também, como o Barcelona, que teve como primeiro escudo o brasão de armas de Barcelona. Ou até mesmo a Fiorentina, que teve a flor de lis do brasão de armas local como símbolo após sua fundação em 1926, com ele sendo retomado após a refundação em 2002. E embora a flor esteja sempre representada ao longo da história do clube, ele só está posto da mesma forma do brasão nesses dois momentos. A partir daí, alguns clubes foram desenvolvendo suas próprias identidades e adotando novos símbolos com os mais variados estilos. Alguns, evidentemente, bebiam na fonte das tendências das artes e do design que vinham em alta na época. Por exemplo, o Barcelona, que mencionamos agora há pouco, trocou o brasão da sua cidade por um escudo muito semelhante ao dos dias de hoje, mas com bordas de linhas curvas e fluidas, características do Art Nouveau, estilo que regia a Europa durante esse período pré-Primeira Guerra. Assim como fez o Olympique de Marseille, que surgia na virada do século com suas iniciais sendo o grande destaque de seu escudo, o que por si só já era bem ousado, porque o escudo era vazado. Afinal, qual seria a função de um escudo com buracos?
Esse mesmo estilo de símbolo feito a partir das iniciais do clube foi também utilizado pelo Real Madrid em 1902, ano de sua fundação. E o modelo acabou sendo exportado para o Brasil e por aqui fez muito sucesso, estando presente em grande parte dos emblemas. Por exemplo, o Corinthians manteve em seu escudo o monograma até meados de 1919. O Palmeiras, na época de Palestra Itália, tinha como símbolo as letras P e I entrançadas, assim como o Cruzeiro, que também era Palestra Itália. O Botafogo, antes de adotar a estrela solitária, era basicamente um monograma colocado sob um escudo. Isso sem falar em clubes que usam as letras como elemento principal da identidade até hoje, como o Internacional, o Fluminense e até o Flamengo, que apesar de ter as letras menores no escudo, elas têm todo o destaque para si no logo da camisa. Fechando parênteses e voltando para a Europa, alguns anos depois, o Art Nouveau entrava em declínio e alguns clubes europeus aderiam a um novo estilo que ficou conhecido como Art Deco, que se utilizava de linhas mais simplificadas, geométricas, sem tantos ornamentos. Só para ilustrar e pegar os mesmos exemplos, podemos ver claramente esse movimento no escudo seguinte do Barcelona, que sempre me deu a impressão de ser o Barcelona com o cabelinho penteado, no Olympique de Marseille, que mudou drasticamente o formato e deixou tudo muito mais geométrico e simplificado, e o Real Madrid, que também trocou as curvas fluidas e proeminentes, geometrizando o seu monograma. Com a medida em que o tempo passava, a importância do escudo crescia. Ele começava a aparecer bordado em frente aos uniformes das equipes. Foi então, nas décadas de 60 e 70, que muitos clubes ingleses passaram a deixar de lado seus emblemas complexos e elaborados para utilizar apenas as iniciais do clube bordadas em seu peito. Para exemplificar esse período, basta observarmos os logos do Everton, Chelsea, Brighton, Fulham, Sunderland, West Brom, enfim. Mas foi chegando na virada dos anos 70 para 80 que é possível notar uma primeira era de projetos de escudos mais modernos, simplificados e com grande clareza visual. Isso porque se iniciavam a comercialização de produtos e uniformes dos times, e escudos mais simples eram facilmente reproduzíveis. Começavam também as transmissões de TV, e os escudos menos complexos tinham mais visibilidade e eram mais reconhecíveis, levando em conta a qualidade bem complicada de imagem que tinham as televisões da época. Foi nesse período em que a Roma alterou seu tradicional escudo da loba amamentando os gêmeos para simplesmente uma cabeça de lobo envolta por bordas nas cores do clube. A Juventus adotou apenas a zebra ao invés do tradicional escudo oval. Seu rival Torino também trocou o formato, mas por um touro emoldurado com o nome do clube acima. No escudo da Sampdoria, tínhamos a primeira aparição do marinheiro fumante na história do clube. A Internazionale utilizava o famoso escudo da cobrinha, enquanto seu rival Milan era representado por um simpático diabinho. A Fiorentina mantinha sua tradicional flor de lis, mas mesclada com uma letra F dentro de uma circunferência. A Atalanta seguiria a tendência e implementaria apenas a contraforma da face da deusa Atalanta, removendo qualquer escrito. Fora da Itália, podemos citar o Newcastle, que tinha como escudo apenas as iniciais do clube e um passarinho abaixo. O Liverpool, já desde os anos 50, usou apenas o pássaro vermelho junto das iniciais do clube. Pássaro esse presente em todas as outras versões, mas nunca com tanto protagonismo. O Watford tinha essa abelha de chuteira, detalhe para referência clara às 3 listras da Adidas na chuteira da abelha. Um merchan no mínimo esquisito, porque os uniformes do clube na época sequer eram da Adidas, e sim da Umbro. O Wolverhampton adotou como emblema um lobo saltando, que deu cria e se multiplicou, e então foi sucedido pela imagem característica da cabeça de lobo, muito semelhante ao dos dias de hoje. Enquanto isso, o Leeds United saiu das simples iniciais bordadas para um L e U em um formato bem diferente, mas muito característico da tendência que vinha se adotando na época. Anos depois, surgiu uma borda com o nome do clube escrito, isso para facilitar a identificação. Movimento semelhante com o que fez o Grêmio nos anos 60, trocando o texto central de futebol para Grêmio, dando ênfase ao nome pelo qual o clube queria ser reconhecido, e semelhante também ao que o Inter fez em 2009, colocando uma borda com o nome do time escrito para aumentar o reconhecimento, se aproveitando da época de maior sucesso do clube internacionalmente. Depois dessa tendência de escudos mais abstratos,
Com a evolução da tecnologia se possibilitou que os clubes tivessem designs mais elaborados e complexos. Isso causou o retorno de muitos times aos seus escudos mais tradicionais ali por volta dos anos 90. Por exemplo, a Roma voltou a utilizar o seu logo anterior, com a estátua da loba e as iniciais do clube. A Juventus voltou ao seu tradicional formato oval, assim como o Torino. A Sampdoria retornou para o seu escudo dos anos 60 para posteriormente voltar a usar o marinheiro em uma composição mais elaborada. Milan e Inter retornaram praticamente para os seus exatos escudos anteriores à mudança, assim como a Fiorentina. Watford e Newcastle passaram a usar escudos completamente novos, mas bem mais elaborados e muito semelhantes com os atuais. Isso tudo falando só dos times que eu já tinha mencionado anteriormente. E é com esse panorama que adentramos nos anos 2000, época em que a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo devem ter começado a acompanhar futebol. Um período em que todos os escudos de times pareciam ser muito únicos, cheios de simbolismo, cada clube com suas características, mas os anos foram se passando e o futebol foi se tornando cada vez mais um produto comercializável. Um movimento que já vinha ganhando força, mas se acentuou muito no início do século XXI. Os clubes se tornavam marcas, que buscavam se expandir e alcançar reconhecimento em todo o mundo. E é a partir desse ponto que os times começam a disputar espaço com outras empresas. Dessa forma, os escudos passam a ser vistos como um logo de uma empresa como outra qualquer, que se vê inserida em um mundo extremamente saturado, com as pessoas sendo bombardeadas de informação a todo segundo, deixando elas sobrecarregadas. E nesse contexto, os logos complexos se tornam cada vez mais antiquados. E é por isso que os clubes, assim como as empresas, buscam simplificar elementos, identidades que sejam instantaneamente reconhecíveis e sem muita complexidade. O famoso minimalismo. Analisando o rebranding da Starbucks, podemos ver que de início o logo era uma sereia extremamente detalhada e complexa, que passou a ser simplificada e envolta pelo nome da empresa, até chegar no ponto em que a marca já era tão reconhecível que não era mais necessário ter o nome ali, restando apenas a representação da sereia, simples e rapidamente identificável. O logo da Shell vai na mesma toada, de início uma concha cheia de detalhes que foi sendo simplificada até o símbolo que por si só já remete à empresa, sem a necessidade nem do nome, nem de qualquer outro adorno. Embora eu, quando criança, sempre tenha achado que o logo da Shell eram batatas fritas. Mas, como vocês sabem muito bem, clubes de futebol não são corporações como outra qualquer. Os clubes mexem com a paixão. Nesse quesito é bem importante diferenciar, porque ninguém vai ficar completamente maluco e irado porque o logo da Starbucks mudou. Agora, experimenta mexer no escudo de algum time de futebol para você ver a reação das pessoas. É muito delicado você simplesmente mudar o símbolo máximo do maior amor de uma pessoa. Os torcedores do Atlético Paranaense sentiram na pele isso que eu tô falando. Na véspera da final da Sul-Americana de 2018 contra o Júnior de Barranquilla, o clube anunciou a mudança de escudo, nome e uniforme. Só isso. Essa mudança representava a intenção do clube em se tornar uma potência, mudar de patamar, substituindo o escudo anterior que vinha desde 1997. E a torcida reagiu de forma bastante negativa. O CAP foi campeão nos pênaltis e a reação negativa foi um pouco amenizada. Agora, eu imagino se ele tivesse perdido. O que o logo teria ficado com fama de zicado não estava escrito. De qualquer jeito, tem que ser dito que a mudança ainda não agrada grande parte da torcida, que já achava o escudo antigo original em certa medida e não era tão linkado com o escudo do Flamengo, que foi algo que o Atlético sofreu por bastante tempo. Um ano antes, em 2017, a Juventus também ousava e mudava o escudo que esteve atrelado à sua imagem por mais de 100 anos. Pela primeira vez na história do clube, não tinha nenhuma zebra no escudo, apenas um J em preto com o nome do clube acima do escudo. Nome esse que foi retirado em 2020, restando apenas o tal J. Mudança semelhante a essa foi feita pelo Nantes da França, que trocou seu escudo recheado de elementos e simbolismo por uma letra N vazada, praticamente um primo do escudo novo da Juve. A Fiorentina foi outra a atualizar sua identidade, abandonando as letras, diminuindo o número de cores e simplificando a flor de lis, tornando o escudo semelhante ao que ela já havia utilizado na maior parte dos anos 50. O Veneza trocou o escudo do leão alado por uma versão bem mais enxugada e sofisticada,
tanto de cores como elementos. Algo nem tão surpreendente quando se pensa no posicionamento do clube, buscando ser algo mais cult e atrelado à moda. O Palermo trocou o formato heráldico tradicional por um P estilizado em águia, deixando de lado o principal elemento que caracteriza o clube, a cor rosa, que aparece bem timidamente apenas em uma faixa lateral. O Verona abandonou o formato oval e instituiu um logo muito parecido com o que o clube já havia usado nos anos 80, mas ainda mais simplificado. E esse elemento principal que hoje constitui o logo do Verona já estava inserido dentro da versão anterior, mas ali em cima bem pequenininho. O Cercle Bruges é um time não muito conhecido, mas que ganhou certa notoriedade quando anunciou sua mudança de logo para isso aí. Não que o antigo seja uma maravilha nem nada do tipo, mas pô, fizeram de sacanagem também. A Inter foi mais um gigante que trocou de escudo, e ela tem uma história de idas e vindas longas com o antigo. Pelo menos na versão nova, ela manteve o formato e as características, suas iniciais entrelaçadas. Embora eles tenham dado sumiço em umas letras, mas tudo bem. Eu poderia ficar horas aqui mencionando rebrandings minimalistas recentes, mas sabe o que todos eles têm em comum? As torcidas odiaram todos, absolutamente todos eles. Mas calma lá, né? Não dá pra você mudar tão drasticamente o escudo do time do coração do cara e cobrar que ele engula fácil assim. Por mais que tenha sido positivo em termos financeiros pro clube, o que na maioria dos casos foi, não se exige racionalidade de um torcedor de futebol. E de fato, não é esperado que a torcida goste de primeira. As empresas que fazem esse tipo de rebranding sabem muito bem que a torcida vai torcer o nariz por uns bons anos, mas entendem que essa é uma mudança necessária para o futuro do clube e que as gerações futuras já vão aceitar melhor a mudança até gradativamente o escudo ser aceito. E tiveram casos piores, tá? Casos onde a torcida reclamou tanto que o clube voltou atrás. E muitas vezes com razão. Em 2012, o Cardiff foi adquirido por um empresário que decidiu mudar radicalmente o escudo e as cores do time, o que não é particularmente incomum. Muitos clubes recém-comprados tendem a criar uma nova identidade para marcar o início de uma nova era. Mas a ideia do querido foi deixar de lado o pássaro azul, que vinha sendo a identidade do clube desde os anos 60, para colocar um dragão galês vermelhaço. E o motivo disso? Atenção, para se adequar mais ao mercado asiático. Evidentemente, a torcida ficou pé da vida e não sossegou até que o digníssimo voltasse atrás, coisa que só aconteceu em 2015. Em 2013, o Everton atualizou sua identidade, mas a torcida rejeitou de forma absurda, com 91% dos votantes sendo contrários à atualização, que só durou por uma temporada e o clube teve que voltar atrás. O Aston Villa, em 2023, também teve a ideia de atualizar o seu escudo. Eles basicamente deram uma repaginada em uma versão que já tinham usado lá entre os anos 70 e 80, mas mesmo assim não agradou a torcida, que os obrigou a refazer em um estilo mais parecido com o que vinha até então. Ainda na Inglaterra, ou melhor, no Reino Unido, teve o curioso caso do Swansea, que já tinha um escudo que seguia bem na linha do minimalismo, sendo apenas um cisne bastante abstrato em preto, mas eles fizeram um movimento em direção completamente oposta, com um logo muito parecido com o que eles utilizaram em 1992-93, sendo o cisne mais elaborado acima de uma fortaleza, o que desagradou bastante a torcida, que os obrigou a fazer pequenas alterações. Novamente, elas não surtiram efeito. Posteriormente, a versão minimalista voltou a ser adotada. E talvez o caso que gerou maior rejeição entre a torcida foi a quase mudança do Leeds em 2018, que desde o anúncio nas redes sociais, o escudo já foi completamente massacrado, de tal forma que nem chegou a ser utilizado oficialmente. Na Espanha teve o Valladolid, que simplificou o escudo que vinha sendo usado desde os anos 60 por uma versão mais moderna daquele utilizado no período anterior. Mas apesar disso, não foi bem recebido e rapidamente a mudança foi desfeita. Assim como o Atlético de Madrid, que é um time bem mais midiático e que pisou em ovos para fazer a mudança, que foi bem menos radical do que as outras que vimos até agora. Mas mesmo assim desagradou a torcida, levando a 88% dos sócios votarem pelo retorno do emblema anterior, coisa que não teria acontecido se dependesse dos inscritos aqui do canal. O Bordeaux, protagonista do nosso vídeo passado, que se você ainda não assistiu, eu recomendo que veja, em 2020
também foi vítima de um proprietário distante da torcida, que gerou uma identidade que desagradou tanto que só durou uma temporada. Aqui o que mais pegou foi ele ter trocado a hierarquia dos nomes, dando mais protagonismo ao Bordeaux. E esse é só mais um caso que mostra bem o porquê que times em que a torcida tem mais voz tendem a ter menos mudanças bruscas de escudo do que times onde a mão dos donos é mais forte. O Bayern de Munique tem o mesmo escudo praticamente desde os anos 60. O Borussia Dortmund mantém seu formato desde 1919, só mudou ali por 2 aninhos por conta de um patrocínio de uma empresa de tabaco. Enquanto o Bayer Leverkusen mudou drasticamente o seu escudo pelo menos 6 vezes. As equipes compradas pela Red Bull também não tiveram o menor pudor em se desfazer da identidade anterior dos times. Isso explica também por que os times da MLS mudam tanto de escudo. Em contraponto a isso, podemos ver que aqui na América Latina, os times dificilmente passam por mudanças radicais. O Peñarol mantém o mesmo conceito do listrado com estrelas desde 1924. O Boca Juniors também se manteve na mesma linha desde que encontrou seu formato nos anos 50. A Universidade do Chile, sempre com a corujinha acima do escudo azul, levando as iniciais da universidade. O São Paulo foi concebido com o mesmo escudo de hoje, praticamente. E assim como outros grandes do futebol mundial, tem um histórico de escudos meio guarda-roupa de personagem da Turma da Mônica. O Internacional é outro time que desde sua fundação manteve o mesmo conceito. O Corinthians começou a ganhar sua carinha de hoje lá nos anos 40, mais ou menos na mesma época em que o Botafogo adotou a estrela solitária. O Fluminense, então, desde 1905 com o mesmo estilo. Até os times que mudam muito, na verdade mudam pouco, no sentido de se manter sempre na mesma. Veja o Rosário Central, que atualiza sempre a sua identidade, mas mantém a mesma linha. No máximo eles tiram os adornos e focam mais no escudo central, mas nada muito além disso. O seu rival Newell's também vira e mexe, altera algum detalhe, mas a essência tá lá. A mesma coisa com Racing, Vélez, Lanús, São Lourenço, é muito difícil mudar. O Estudiantes é o único time que me vem à mente com uma troca mais radical, sem ter relação com empresa ou algo do tipo. Ele trocou seu escudo de bandeirinha por um mais escudão mesmo, muito característico da América Latina. Troca que particularmente não me agrada nem um pouco, perdeu muito da originalidade, mas é um formato que ele já tinha usado antes por muito tempo, então não foi algo completamente novo do nada. E as mudanças aqui na América costumam ser muito mais assertivas, sempre na tentativa de modernizar o clube dando uma parada no seu visual, e não criando uma identidade completamente nova. Pudemos ver isso claramente no escudo novo do Vasco, que manteve todos os elementos que já tinham no antigo, mas corrigindo imperfeições e removendo traços desnecessários, com uma leve mudança no desenho do barco, mas que aperfeiçoou muito o emblema. Um baita acerto. O Flamengo, em 2018, mudou o escudo e muita gente nem percebeu, porque não foi nada muito revolucionário mesmo. Só um pente fino em alguns detalhes que melhorou muito o logo tecnicamente e sem mexer muito, porque não tinha no que mexer. Bola dentro. O River Plate, em 2022, também melhorou seu escudo, retirando as bordas pretas completamente desnecessárias que só poluíam tudo, mantendo o mesmo padrão que o clube sempre usou. Com exceção de um período ali nos anos 80 em que o clube deu uma viajada e tinha esse leãozinho aí bem exótico como escudo. O Nacional de Montevidéu também atualizou seu escudo, mas, novamente, sem muito alarde, porque foi uma mudança sutil em um clube tradicional que sempre conviveu com o mesmo formato. Ele só retirou uma borda externa, algo simples, mas efetivo. E para não citar só times latinos como bons exemplos, tivemos a mudança no Norwich, que melhorou bastante seu escudo com simples e poucas alterações no seu tradicional emblema que vinha desde os anos 70. E por que não falar do Ajax, que em suas primeiras versões é possível notar a calvície do jogador aumentando com o passar dos anos. Genial! Mas não é disso que a gente vai falar. O seu logo de 1928 era lindíssimo, mas extremamente rebuscado e complexo, tornando ele muito carregado e de difícil aplicação. Porém, foi muito bem atualizado e se tornou um logo único e icônico. Embora tenha que ser dito que eu tenho a mais absoluta certeza de que se essa mudança fosse feita hoje, todo mundo ia odiar com todas as forças. Até porque essas mudanças que a gente mencionou anteriormente não são tão ruins. Quer dizer, algumas são, mas é tudo muito mais por uma questão de costume do que qualquer outra coisa. Uma possível saída para esse tipo de questão
pode ser o que o Liverpool vem fazendo. Como vocês sabem, o escudo do Liverpool tem muitos elementos. É um design bastante único e cheio de simbolismo, bem charmoso, mas não é dos mais adequados. Ao invés de tentar simplificar e acabar tendo que se desfazer de um belo escudo, o clube optou por criar um outro logo, para ser utilizado como alternativa em certos produtos. No caso, é uma parte que já estava presente no escudo anterior, mas que ganha ainda mais destaque. Desde 2012, então, o escudo bordado na camisa do Liverpool é o pássaro com as iniciais do clube, assim como a foto de perfil nas redes sociais. Essa é uma forma também de ir acostumando o torcedor com o outro escudo caso a mudança venha a ser feita de forma definitiva no futuro. O Arsenal vem fazendo algo semelhante. Nos últimos anos, o canhão vem ganhando cada vez mais espaço nos uniformes e redes sociais do time, sendo utilizado sozinho, sem o resto do escudo adotado em 2002, quando na ocasião o clube se viu forçado a trocar seu escudo natalino por conta de direitos autorais. Embora hoje essa identidade nova seja muito consagrada, na época grande parte da torcida rejeitou a mudança. E pelo que a gente está vendo ao longo desse vídeo, esse é um evento canônico entre os clubes que decidem trocar de emblema. Independente se a mudança é boa ou ruim, a torcida do Manchester City não gostava do escudo da águia. Eu fiquei até surpreso quando eu descobri, mas os torcedores tanto não gostavam que votaram a favor da mudança quando o clube solicitou opinião em 2016. Mas aqui no Brasil, é quase consenso que a águia era a favorita. Muito porque, quando o time ficou conhecido por aqui, eles usavam o escudo da águia no peito. E o Manchester mudou para um escudo de formato redondo, uma tendência que tem se tornado muito forte, por ser uma forma muito limpa, simétrica e se encaixar perfeitamente em aplicações dos dias de hoje, como redes sociais, por exemplo. Tem algo mais satisfatório do que o logo do time se encaixar perfeitamente na foto de perfil do Instagram? Mas tem que ser dito também que, por outro lado, esse padrão de logo redondo, com nome em cima, nome embaixo, alguma coisa no meio, acabou virando algo meio repetitivo, meio sem alma, de tão comum que ficou. O grande dilema que as equipes se deparam quando pensam em mudar sua identidade é como equilibrar as necessidades e a tendência de uma marca moderna com a tradição que os fãs exigem. E isso é muito difícil. Tem vários clubes onde a necessidade de um novo logo já é bem mais gritante. Dei vários exemplos no meu outro vídeo aqui do canal sobre times que têm os escudos muito parecidos com outros. Nesse quesito, o Atlético Goianiense recentemente saiu da sombra do São Paulo e trocou o formato do escudo. Mesmo assim, não foi isento de críticas. O Fortaleza ainda mantém o formato do coração de 5 pontas, mas muita gente aponta o escudo de 1918 como um caminho que o clube já até explorou em camisas recentes. Uma mudança bastante violenta, mas que eu gostei bastante, foi a do Modena, que abandonou o escudo oval e adotou um canário como principal símbolo. Isso porque essa fuga dos escudos ovais não é de todo mal. Era um formato que por algum motivo era muito comum na Itália. Praticamente todo clube de lá já teve sua fase oval. O que é bem curioso, porque fora da Itália eu só me lembro do Freiburg, da Alemanha, e do PSV, que é oval, mas é deitado. Mas com essa mudança, eu sinto que o clube ganhou muito mais identidade e alma. Isso olhando de fora, claro, porque o Modena não é um clube tão conhecido, e ele passava meio despercebido com o logo antigo. Esse novo, inegavelmente, dá mais destaque. E dá pra ir com esse papo muito além do universo dos clubes. As confederações também têm trocado bastante de logo. Muitas delas para muito melhor, tem que se dizer. Costa Rica, Venezuela, Islândia, San Marino e até o próprio Brasil. Embora eu, particularmente, ainda goste mais da versão antiga. Essa noção de importância de uma identidade forte para a expansão de um produto também pode ser vista em campeonatos. A Libertadores simplesmente não tinha um logo até 1998. Simples assim, não tinha. E comparar com a mudança de 2017, quando ganhou uma identidade mais elaborada, com pacote gráfico e elementos, deixou a competição muito mais encorpada. E a Sul-Americana, idem. A gente que critica tanto a Conmebol tem que dar o braço a torcer de vez em quando, porque foi um acerto grande pro produto. Quando começarem a punir racismo, então vai ficar perfeito. Bom galera, o vídeo já tá imenso, eu ficaria mais uns meses aqui falando sobre o assunto. Eu tentei fazer esse vídeo de uma forma que eu gostaria de ver se fosse o espectador, que é basicamente olhando vários escudos e comparando uns aos outros, analisando cada detalhe. Então, espero que tenha ficado legal, que vocês tenham se entretido. Se você curtiu, por favor, se inscreve aqui no canal,
Se puder ser membro e apoiar o canal, eu ficaria bem contente também. Se não der, tá tudo bem. Só deixando comentário e compartilhando o vídeo para outras pessoas que gostem do assunto já me ajuda demais, valeu? Então, por esse mês foi isso. Valeu, tamo junto!